Função exponencial é aquela função que tem uma estrutura f de x igual a a elevado a x. Então, esse a é a base e elevado a x, que vai ser a variável da nossa função. Dependendo desse valor da base, desse a gente tem uma característica fundamental a respeito da função ser crescente ou então ser decrescente. A função vai ser crescente se a base for maior do que 1, e ela vai ser decrescente se a base tiver entre 0 e 1. Veja que para ser uma função exponencial não tem como a base ser negativa. A base ou vai ser maior do que 1 ou vai estar entre 0 e 1. Não vai ter função exponencial com base negativa. Nós temos características importantes a respeito do gráfico dessa função. Primeira dela, ela vai intersectar o eixo y no valor de y igual a 1, desde que não tenha uma translação que eu já comento logo na sequência. E também ela vai se aproximar, mas não vai tocar o eixo x, também desde que não tenha uma translação. Então é a essência aqui, ó. Se a função for crescente, ela vai ter esse comportamento, vai cruzar o eixo y em 1, vai se aproximar, mas não vai tocar o eixo x, tanto se ela for crescente quanto se ela for decrescente. Se ela for decrescente, ela também cruza o eixo y no 1 e também vai se aproximar, mas não vai tocar o eixo x. Lógico, desde que não haja uma translação que eu já vou comentar com vocês. Observação importante também a respeito da base e. Eventualmente você vai ter a função f de x igual a e na x. E essa função e na x, para cálculo, é o que mais vai aparecer no futuro, onde esse e é a constante de Euler, que é aproximadamente 2,7. Então vai aparecer muito a função f de x igual a e na x. Entendam esse e como sendo um número aproximadamente 2,7. Logo, a função f de x igual a e na x, como a base é 2,7 aproximadamente, ela vai ter uma base maior do que 1 e, consequentemente, o gráfico dela vai ser crescente. Quanto maior for a base, mais inclinada será a curva. Então veja algumas comparações aqui só para a gente entender que o comportamento é sempre o mesmo. Ela vai se aproximar do eixo x, mas não vai tocar. Vai cruzar o eixo y no 1 e o que vai mudar, dependendo do valor da base, é a inclinação dessa curva. Então quanto maior for o número da base, mais abrupta é essa inclinação. Então se tu pegar aqui f de x igual a 2 na x, é esse alaranjado que está aqui, ela tem uma inclinação. Se eu pegar outra f de x igual a 8 na x, por exemplo, a base é maior, veja que ela vai acabar tendo uma inclinação muito maior. Então elas têm a mesma peculiaridade de se aproximar, mas não tocar o eixo x, de cruzar o eixo y no 1, e o que vai mudar é só essa excentricidade, essa inclinação aqui da curva. Quanto maior for o número da base, mais abrupta vai ser essa inclinação. E quanto menor o número da base, mais suave vai ser essa inclinação. Agora vamos comentar então a respeito desses asteriscos que eu havia colocado, que é a translação do gráfico da função. Bom, eu coloquei aqui como estrutura geral que a função é f de x igual a na x, mas pode ser que eventualmente tenha alguma coisa somada ou subtraída com esse x e alguma coisa somada ou subtraída com essa base, e é isso que vai gerar a translação. Então eu vou representar dessa forma. Vai ser uma função a elevado a x mais h mais um v aqui alinhado junto com a base. Por que eu coloquei essas letras? Eu coloquei o v para mostrar para vocês que se eu tiver alguma coisa sendo somada ou subtraída, por exemplo, aqui, ó, 8 na x mais 2, esse mais 2 que está aqui, ele vai gerar uma translação vertical no gráfico da função. Então ela vai deslocar esse gráfico ou mais para cima ou mais para baixo. Vai deslocar para cima se eu acrescentar um número positivo, maior do que zero. Se aqui eu acrescentar um número negativo, ele vai gerar uma translação vertical para baixo, então vai deslocar para baixo o gráfico dessa função. E aí, no momento que eu desloco para cima ou para baixo, obviamente vai mudar o ponto de intersecção com o eixo x e, eventualmente, pode causar uma intersecção, aliás, o ponto de intersecção com o eixo y e, eventualmente, pode causar uma intersecção com o eixo x também, caso ela seja transladada para baixo. Então, se eu pegar aqui essa função y igual a 2 na x, fizer 2 na x mais 1,
ela vai pegar o gráfico da 2 na x e transladar uma unidade para cima. Então antes ela se aproximava aqui do eixo x, mas não tocava. Agora vai ser uma unidade para cima. Ela vai se aproximar aqui da altura 1, mas não vai tocar, e vai cruzar o eixo x no 1, porque ele foi transladado, o eixo y no 1, no 2. É porque ela foi transladada uma unidade para cima. Então antes ela cruzava no 1, agora acabaria cruzando no 2. Se eu pegar agora o gráfico dessa função f de x igual a 2 na x e fizer com menos 1, ela vai transladar o gráfico da função uma unidade para baixo. Então o gráfico ia ficar assim, ó. Antes ela cruzava o eixo y no 1, agora ela transladou uma unidade para baixo, cruzaria no 0. Antes se aproxima, mas não toca do eixo x, agora se aproximaria, mas não tocaria, uma reta imaginária aqui, passando pelo menos 1. Então isso que é uma translação vertical no gráfico da função. O h, esse valor aqui somado ou subtraído com o x, ele vai gerar um deslocamento lateral, vai deslocar esse gráfico ou mais para a esquerda ou mais para a direita. O gráfico vai ser deslocado para a esquerda se estiver sendo somado um número positivo aqui com o x. Se for um número negativo, há uma translação para a direita, deslocará o gráfico mais para a direita. Para saber onde ela cruza o eixo x, no momento que há essa translação, faça essas duas técnicas aqui. Para saber onde cruza o eixo x, faça y igual a 0 na lei de formação. E para saber onde ela cruza o eixo y, faça x igual a 0 na lei de formação. Então, onde cruza o x, faz y igual a 0. Onde cruza o y, faça x igual a 0. E depois eu coloco ali nos exemplos passo a passo, mostrando para vocês como vai funcionar isso daqui especificamente. Nós vamos antes aqui ver só um comparativo com o gráfico da função f de x igual a e na x. A e na x eu falei para vocês que é uma base de aproximadamente 2,7, então ela é crescente. Se aproxima, mas não toca aqui do eixo x, cruza o eixo y no 1. Quando gera uma translação lateral, então, aqui as variações. Ó. Tem o gráfico da função e na x, nesse marronzinho. Se eu fizer e na x mais 1, o gráfico vai ficar deslocado uma unidade para a esquerda. E aí, no momento que eu desloquei esse gráfico uma unidade para a esquerda, consequentemente, acaba alterando o valor por onde ela cruza o eixo y. Se eu fizer e na x menos 1, ela vai transladar o gráfico em uma unidade para a direita. Então, os gráficos geram essa translação lateral de uma unidade para a esquerda ou uma unidade para a direita, dependendo do valor que está sendo somado ou subtraído no expoente dessa base E. Na translação vertical, a gente tem fora da base aqui, E na x, somando ou subtraindo uma constante. Então temos a função original E na x. Se eu fizer E na x mais 1, pega esse gráfico e desloca uma unidade para cima. Então vejo que ele estava aqui se aproximando, mas não tocando o eixo x. Ao fazer mais 1, ela se aproxima, mas não toca dessa altura 1. Ao fazer menos 1, ela se aproxima, mas não toca da altura menos 1. Então, sempre o valor dessa constante somada ou subtraída vai deslocar esse gráfico ou mais para cima ou mais para baixo. E, consequentemente, ao fazer isso, altera o valor onde ela vai cruzar o eixo y e, consequentemente, pode, como o caso dessa azul, gerar um valor onde ela cruza o eixo x. E aí, para saber esses valores, a gente vai fazer aqui o gráfico passo a passo com vocês de alguns exemplos aí nos próximos vídeos, só para a gente ver certinho o que eu faço para determinar o valor onde ela cruza o eixo x ou o eixo y. Então, acompanhando o próximo vídeo o exemplo.